Há aproximadamente 12 anos, o rumo e a história do Brasil foram marcadas por movimentações, manifestações e revoltas nas ruas de todo o país. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor. Eram anos que a economia continuava próspera, mas eu me lembro que já dava sinais de uma certa crise. A inflação começava a disparar um pouco. Eu lembro até uma capa da revista Veja, que ficou famosa na época, do preço do tomate. Tinha até a presidenta Dilma e um tomate bem grande, numa caricatura como a subida do preço do tomate simbolizava uma inflação. Então, de fato, eu também lembro que até pesquisas na época mostravam que o custo de vida de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já estava entre as 10 mais caras do mundo. Então, depois de alguns anos, quase uma década de uma certa prosperidade econômica, a inflação voltava a crescer. Não como era nos anos 80, mas para a realidade de muitos daquela época, tipo da minha idade, 25, 27, perto dos 30 anos, era uma realidade que não foi vivida na última década. Essas manifestações aconteceram durante a presidência da Dilma Rousseff. Foram motivadas pelo aumento do preço em diversas áreas, como por exemplo nos alimentos. Mas o estopim que motivou ainda mais isso tudo foi o aumento da passagem de ônibus. Essas manifestações movimentaram muitas redes sociais, como por exemplo o Facebook e o Twitter, onde foi organizado grande parte dessas movimentações. Então, eu nunca tive rede social, então eu lembro que era mais nas redes sociais que chamavam as pessoas. Então, especialmente Facebook e o Twitter. Como eu não tenho rede social, eu não me lembro do Instagram nessa época. Eu acho que não tinha Instagram. E, na verdade, conversando com um colega meu, num barzinho perto de casa, ele falou que tinha ido na manifestação um dia antes. E exatamente no dia depois, os meus alunos, na hora que eram jovens, eles estavam no 8º e 9º ano, 13 e 14, eles falaram que estavam indo nesses atos. Aí me gerou uma certa curiosidade e eu resolvi começar a ir. Eu falavam qual que era o ponto de encontro, o horário, e a partir daí eu comecei a frequentar todo dia. As manifestações tiveram várias características, mas uma das principais foi uma tática que foi importada da Europa, os Black Blocs. Os Black Blocs usavam roupas e máscaras pretas para não serem identificados pela polícia nos seus ataques. Black Blocs não é uma denominação de um grupo, e sim de uma tática que surgiu na Alemanha Ocidental na década de 80 em resposta à repressão policial. A sua filosofia é baseada no combate ao capitalismo e ao autoritarismo por meio de combate direto. Eu observava que de repente no meio da manifestação tinha jovens, e era jovem mesmo, assim. Se na época eu tinha meus 26 anos mais ou menos, era uma meninada que aparentemente tinha menos de 20 anos. Talvez tivesse 20, 22, era muito. E eram jovens de preto que simplesmente estavam com pedras, pedaços de pau e jogavam em loja, jogava meio que na polícia próxima. Então não era próximo, você só observava de longe e de fato eles faziam os atos e já corriam, se escondiam. E aí que também a violência policial começou a aumentar um pouco. E assustava? Não assustava, pelo menos pra gente na manifestação não, mas assim, comerciante, o pessoal que passava na rua que era mais alheio, aí ficava mais, acho que não gostava ou assustava um pouco mais. É que faz um certo tempo que eu não vou mais em manifestação, as últimas já tem uns 6, 7 anos, ainda eu via jovens de preto, até querendo invadir o Palácio do Iguaçu, tudo mais, mas aparentemente, eu até cheguei a frequentar uma ou outra durante a pandemia, eu já não vi mais. Então eu acredito que essa tática, ou aqui no Brasil ela acabou perdendo força, ou também talvez a reação da sociedade, de criticar eles, e até as manifestações perderam um pouco o foco. Há um certo, não sei se chega a ser desaparecimento, mas não vejo mais eles tão presentes assim, talvez seja daquele momento, até porque era uma tática que vinha de fora. Em algumas manifestações, se eu não me engano, em Nova York, Berlim, eles estiveram. Então talvez essa juventude, por meio de rede social, viu essa tática e tentou copiar no Brasil. Mas acho que mesmo fora do Brasil, você já não vê mais essas táticas hoje em dia. Então talvez tenha perdido força mesmo. Ela foi um despertar.
um despertar de uma geração que, além dessa crise econômica que não estava acostumada, pelo menos a inflação não era uma crise tão grande, era uma juventude ou uma sociedade desacreditada com a política. Então eu acho, como professor de história, a gente não é evidente, mas eu acho que isso pode voltar. E acho que mais cedo do que a gente espera, porque as eleições municipais desse ano mostraram que cerca de 30% da população não foi votar. A abstenção foi muito grande. Então, por mais que a gente veja e comente hoje um país polarizado, a direita e a esquerda, também tem uma camada da população que está desacreditada. Então, eu acho que foi importante para tentar, pelo menos naquele momento, abalar o sistema político. As mudanças não aconteceram como desejavam, e como há essa descrença ainda, eu acho que isso pode voltar, pode ser uma sementinha plantada para que anos depois, uma década e pouco depois, isso volte. O Lenin, quando acontece a Revolução Russa, ele fala que a Revolução de 17 só deu certo porque 12 anos antes teve o que ele chama de ensaio geral, que é a Revolução de 1905. Então talvez junho de 2013 foi meio que um ensaio geral para o que pode vir mais para frente, que eu acho que a gente pode viver ainda algo parecido ou talvez mais amplo. E a história continua.